na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, no produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira amiga, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Vamos ouvir o diácono Lauro orando pelo pastor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja para se colocar de pé. Vamos orar, apresentar o servo do Senhor que vai ministrar a palavra de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia e bondade, Senhor, te damos graça por estarmos na Tua presença, Senhor, quando aqui ouvimos os louvores a Ti. Agora, Senhor, usa o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra, que Tu possa ser com Ele, que Ele possa transmitir para a Sua igreja aquilo que o Senhor deu para Ele, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu sou de igreja com a paz do Senhor. Se colocamos de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro 2 Reis, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos do primeiro até o versículo 15. Depois, em outra oportunidade, nós vamos dar sequência do versículo 16 em diante. Mas hoje vamos meditar nessa passagem bíblica, livro 2 Reis, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Assim que a igreja encontrar, pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe. Pois derrubou a coluna sagrada de Baal,
que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nabade, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, o rei de Moabe tinha muitos rebanhos, e pagava como um tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria, mobilizou todo Israel, também enviou uma mensagem a Josafá, rei de Judá, e o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás me acompanhar na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei, serei teu aliado, os meus soldados e os teus e os meus cavalos serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e o rei de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel, nada tem a ver com você, vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar na mão de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me uma pista. Enquanto a pista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Amém? Podem sentar, essa é a nossa leitura. O contexto desta passagem bíblica é que após a morte de Acabe, reinou outro filho de Acabe, por fato, esse filho de Acabe não ter gerado filhos, outro filho de Acabe assumiu, Jorão. O capítulo 3 vai iniciar que Jorão se tornou, sendo filho de Acabe, se tornou rei em Samaria. Ele reinou por um certo tempo. E parece que ele não fez tanta maldade que nem seu pai Acabe. Mas aqui, mesmo texto vai nos falar que ele andou no caminho de Jeroboão. Porque a partir que foi dividido o reino de Israel, a parte do reino sul e a parte do reino norte que pertencia a Israel aqui, as 10 tribos, todos os reis, inclusive nós já estudamos na escola bíblica, todos os reis não foram bem aos olhos do Senhor. Porque a origem desse reinado, após Deus ter permitido a divisão do reino dele, após Salomão, a morte dele, mas a maneira que foi instituída essa dinastia foi a maneira de uma rebelião. E a maneira que esse reinado criou a partir de Jeroboão foi afastar o povo de Deus de ir a Jerusalém. E ele criou uma maneira que misturava adoração a Deus e adoração a outros deuses. E assim Jeroboão instituiu festas iguais às festas de Deus em Jerusalém. E instituiu sacerdote, mas diferente dos sacerdotes de Jerusalém. Porque os sacerdotes de Jerusalém tinham que ser da descendência de Levi.
e as festas de acordo com o tempo de Deus, mas ele fazia coisa semelhante. De que maneira ele dizia assim: olha, não precisa descer até Jerusalém, fique por aqui mesmo, prestamos o mesmo culto, aqui tem a sacerdote, não são que nenhum deles, mas nós temos a mesma maneira. E diz a história desse reinado, que a partir de Jeroboão, foi assim que foi constituído esse reinado, até chegar em Acabe. Acabe agora ficado com Jezabel, a maldade agora muda. Agora Jezabel traz para si os deuses da sua esposa, e a sua esposa agora proíbe duas adorações. Não vão mais descer e nem vão ter culto igual a Jerusalém, ou semelhante. Agora toda a nação vai ter que adorar somente a Baal. E assim Jorão foi criado nessa origem. Ele trouxe essa geração de aprendizado e de crescimento. Jeroboão acrescentou mais um pouco agora Acabe, Jezabel. E quando ele assume, ele não faz tanta maldade, ele libera novamente uma adoração, tira o posto ídolo a Baal, mas fica no caminho de Jeroboão. A mesma adoração a Deus, semelhante a Deus, uma cópia semelhante a Deus, mas de maneira diferente, não pela palavra. Primeiro ensinamento para nós, diante desse texto, é que existem pessoas que querem adorar a Deus, mas da sua maneira. Eles não querem levar o pé da letra. Então, como a palavra de Deus diz, não, vamos instituir para nós igreja, vamos instituir para nós sacerdotes, vamos nomear os nossos cultos. O que importa é que nós estamos adorando a Deus de maneira semelhante. Não é uma semelhança, como diz o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eles adoravam uma coisa parecida a Deus, mas adoravam outros deuses. O nosso Deus, Ele quer que os seus adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. Não é um momento, não é só um lugar, mas aonde nós estivermos, Ele é o nosso verdadeiro Deus. Não é a ocasião que leva a nós a adorar a Deus. E Jorão vai nesse sentido. E agora, como Acabe era um rei que tinha estratégia, quando ele morre, Moabe não quer pagar todo esse tributo muito alto. E ele vai se rebeliar, dizendo: nós não vamos mais pagar nada para eles. Aí Jorão diz a história, não aqui dentro assim, que Jezabel ficou um tempo ainda viva, quando Acabe morreu. Ela ficou ainda com as influências nesse reinado. E ele chama agora Josafá. Josafá já é um homem diferente. Josafá já é da tribo de Judá, já tem uma genealogia, uma descendência de Davi, uma maneira perfeita de adorar a Deus, mas ele faz aliança com um tipo de crente, que nós vamos ter todo o tempo isso na casa de Deus. Vocês vão ter aqueles crentes que andam reto, e vocês vão ver aqueles crentes que andam semelhante, mas não são. E eles vão se aproximar, e Josafá, essa perfeição, esse exemplo de liderança, esse andar perfeito no caminhar de Deus, mas ele tem uma falha. Ele vai fazer aliança com um tipo de crente que não tem uma total devoção. E ele resolve entrar na guerra. Ele disse: não, meus cavalos são seus, meus homens são seus, e nós seremos só um exército. E devido Judá ter um domínio sobre o rei de Edom, ele leva o rei de Edom junto, e eles vão para a guerra. Segundo ensinamento para nós: é bom nós socorrermos nossos irmãos, muito bom. Que bom os irmãos estiver passando um momento de aflição, e você poder entrar com ele, dizer: olha, vamos lutar junto, vamos orarmos junto, vamos interceder junto. Isso é bom. Mas só que essa descendência de Jorão, de Acabe e Jeroboão, eles tinham consequência para a sua vida de maneira errada. Então, muitas vezes, nós, por sermos crentes, queremos assumir qualquer tipo de batalha só porque é o nosso irmão. Procure ver a origem dele. Por que ele está passando por aquilo? Foi Deus ou foi ele que está procurando isso?
O que é que acontece? A família de Acabe não se rendiu para Deus, não se arrependiu para Deus, não pediu perdão para Deus. Eles queriam a vitória, e sendo eles líderes do povo de Deus. Aí que está a nossa segunda advertência para nós. Nunca faça aliança e nunca entre em guerra, mesmo que seja uma guerra contra o inimigo que estava eles entrando, mas eles não consultaram Deus. Josafá não orou: Deus, é para mim ir nessa guerra com Jorão? Eu devo fazer isso? Ele disse não, de imediato: não, vamos lá, vamos expulsar esse demônio lá, vamos curar esses enfermos. Ele não procurou Deus: eu devo ir nessa guerra, o Senhor vai me usar lá. Ele não fez isso, e entrou, e ainda leva outro que já não é crente no meio. O outro já foi, porque diz em 2 Crônica 20, que lá ele viu uma grande vitória de Josafá. Josafá não era inexperiente em batalha, já tinha vencido. Josafá já tinha uma experiência de acompanhar o pai de Jorão, Acabe, quando Acabe morreu. E ele foi novamente, disse a mesma palavra para Acabe, e quase ele morria. E Deus já tinha escapado Josafá de 2. Agora Josafá, mesmo tendo uma comunhão com Deus, ele fazia aliança e andava com pessoas erradas. Um exemplo prático para nós: tem amigos que só te leva, como diz o linguajar nosso popular, para coisa furada, e não é a primeira vez que ele apronta. Já escapou uma, já escapou 2, aí lá vai as pessoas querer: não, eu vou lá, eu vou defender ele, é meu amigo. Cuidado, nem tudo é para você estar entrando em certas brigas e confusões. E Deus já deu livramento de uma, Deus já livramento de 2, e agora Josafá de novo vai: não, eu sirvo a Deus. Quase morre no deserto. Nós temos que analisar, dizer assim: não é porque nós somos crentes, eu vou a tal guerra e Deus vai me dar a vitória. Eles se juntaram, agora 3 reis, fizeram um projeto, montaram uma estratégia e disseram: vamos pelos caminhos de Edom, pelo deserto de Edom. Eles fizeram tudo bonito, fizeram um projeto, botaram uma estratégia e disseram: nós vamos atacar eles dessa maneira, porque se eles fossem por outro lado, era do alto, e eles estavam fortificados, nós vamos pegar eles por trás aqui, nós vamos pelo caminho que eles não acham que nós vamos pelo deserto. E eles foram. Agora, diz aqui a palavra do Senhor, quando chega no versículo 9, partiram os reis, e foi de Judá e de Edom, e depois uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Aí eles fizeram um clamor. Então o rei de Israel disse assim: agora será que o Senhor nos ajuntou, nós 3, para nos entregar na mão de Moabe? Na hora de sair para a guerra, e não consultaram Deus. Na hora de ir embora, fizeram o seu projeto, a sua estratégia, disseram o caminho que ia andar e como ia alcançar a vitória, não consultaram Deus. Mas quando deu errado, quem foi que eles culparam? Deus. O que tem de pessoas que servem a Deus, faz todo o projeto, diz toda a estratégia, já tem um caminho e já diz que vai ter vitória. Quando não dá certo, diz assim: Deus, por que o Senhor nos trouxe até aqui? Por que agora o Senhor quer que a gente morra aqui no deserto? Esse Jorão ainda teve essa sensibilidade ao contrário de culpar Deus. O que tem de crente que serve a Deus, estão passando numa luta difícil, e estão dizendo: não é porque eu sou crente, é porque eu entrei nessa guerra. Não, tu entrou, mas sem consultar Deus, sem pedir uma direção para Deus, agora que deu errado, o culpado é Deus. Aí, nessa hora, ele não se arrependeu, Jorão, todo errado, descendência errada, aprendeu a servir a Deus errado pelos seus pais. Aí vai outro recado para famílias.
Famílias que ensinam os seus filhos errado, um dia vai ter consequência. Mesmo eu estou pregando para crente, não estou pregando para quem não é crente. Mesmo sendo crente, vai ter consequência. E quando tiver consequência, vai dizer: Senhor, aonde foi que eu errei? Muito tempo, desde o princípio, não ensinou a criança no caminho que deve andar, não deu exemplo, não ensinou de maneira que dele, não resistiu às tentações, facilitou muitas coisas. Depois que chega esse momento, é porque nós somos crentes, meus filhos. É que nem o pastor Abias pregou recente, segunda-feira, no tempo central. Para todo mundo dar certo, só para mim dar errado, porque nós estamos errados. O povo lá dos filisteus, quando mandaram a arca de volta para Deus, mandaram em cima de uma vaca desmamada. E a vaca trouxe a arca de Deus. Agora o povo de Deus foi levar a arca para Jerusalém em cima de carro de boi, não deu certo. Nós que servimos a Deus, temos que andar certo. Nós não temos que copiar o caminho errado dos outros. Ah, porque a família do fulano de tal, a família do pastor, a família do irmão está dando certo. Não copie não, lá na frente vai ter uma consequência. Então você tem que copiar aquilo que é certo, andar de maneira certa. E mesmo assim ele veio e não se arrependeu. Aí o que foi que no versículo 10, aí no versículo 11, mais Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Agora Josafá conhece Deus, mas olha onde ele vai se lembrar de Deus. Quando ele está no deserto, sem água, para morrer, ele vai consultar Deus. Por que ele não consultou a Deus primeiro? Quando Jorão mandou uma carta para ele, por que ele não foi orar a Deus? Deus, eu devo entrar nessa guerra de Jorão? Eu devo, meu Deus, ir junto com Jorão, mesmo que eu tenha uma aliança com ele? O que tem de esposo que entra numa menção, numa direção essa mulher, só porque são casados? Não, mesmo que seja mulher, dizendo: vamos fazer isso, vamos orar. A mesma maneira a mulher, mesmo que o homem queira tomar uma decisão, a mulher diz: não, vamos orar, nós temos uma aliança, mas não é porque tu quer ir que eu vou contigo, não. E ele aqui não fez isso. Aí quando está lá no deserto, ele vai se lembrar que existe Deus, e lá no deserto, depois de 7 dias para dentro, foram procurar uma igreja. E o que tem de gente que tem oportunidade todo dia de vir para a casa de Deus, curvar o seu joelho, buscar o Senhor, ouvir uma palavra, não vem. Mas quando estiver bem difícil, bem apertado, como uma vez eu estava aqui na frente, uma pessoa desesperada disse assim: vocês não oram meio-dia? Eu preciso orar meio-dia. E nós tínhamos acabado de passar 3 meses orando meio-dia. A pessoa não veio. Mas quando acabou os 3 meses, veio desesperado: eu tenho que encontrar uma igreja aberta para me orar meio-dia. A igreja de Deus está aberta todo dia. Existem homens e mulheres servindo a Deus, e as pessoas não querem. Começam a alegar isso, alegar aquilo, é problema na casa, é problema com o esposo, é problema financeiro, é problema com o vizinho, é isso, é problema de doença. Não vem para a casa de Deus, mas quando estiver no deserto, não tem ninguém, vai procurar uma igreja, não encontra. E diz a palavra de Deus que vai chegar um tempo que o povo vai ter fome e sede, não de água, nem de pão, mas da palavra de Deus, mas eles não vão encontrar. Então procure servir a Deus enquanto pode, enquanto você pode andar, enquanto você pode caminhar, enquanto a porta da igreja está aberta. Tem países aí que são proibidos de cultuar a Deus, de louvar a Deus, e nós temos uma liberdade. O nosso país passa por uma coisa avançando e nós não queremos aproveitar. Quando foi num período de Covid, que nós ficamos proibidos de adorar a Deus, as pessoas disseram: quando é que vai ter culto? Aí quando voltou o culto, não voltaram. Aí dá para entender? Aqui estão eles, tudo bonito,
3 reis, com toda a sua realeza, com toda a sua grandeza, com toda a sua autoridade, com toda a sua riqueza, com todo o teu exército, com conselheiros, com homens armados, mas não puderam resolver a situação deles. Existem pessoas que servem a Deus só porque cresceu um pouco, só porque tem algo na sua mão, só porque é amigo de fulano de tal, acha que tu pode resolver tudo. Chega um tempo que dinheiro não resolve, autoridade não resolve, influência não resolve. Tinha 3 reis aqui, mas não tinha como resolver. Só quem resolvia era Deus. Mas nenhum dos 3 tinha intimidade com Deus. Mesmo no deserto, eles não souberam buscar Deus. Eles procuraram alguém que pudesse ter intimidade com Deus lá no deserto. Que alguém pudesse falar com Deus e ter uma resposta de Deus para a vida deles. Aí que entra o profeta Eliseu. E ele disse: olha, Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Naquela época, as pessoas tinham que ir até o rei. Mas a situação foi tão difícil, tão crítica, e eles não tinham mais intimidade com Deus, porque os reis eram ungidos por Deus, eles andavam aliados com os profetas de Deus, mas Acabe aqui tinha destruído, passou para o seu filho, passou agora para esse filho de Jorão, ele não tinha intimidade mais com a palavra de Deus, a palavra de Deus não estava mais com ele. Eles cresceram e a palavra de Deus saiu do meio da casa deles. Tem gente que enquanto não tem, serve a Deus. Mas quando vai crescendo, a palavra de Deus não tem mais autoridade na casa deles. A autoridade lá não é mais a palavra, a autoridade lá é eles que mandam. Mas Josafá diz assim: olha, a palavra está com ele, não importa a nossa posição. E ele, parece que Eliseu ainda não era bem conhecido. Olha, é um servo de Elias que ainda colocava água na mão de Elias. Ele disse: não interessa se ele ainda está começando, mas a palavra está com ele, a palavra de Deus está com ele, nós temos que descer lá. Qualquer pessoa que se acha rei e não desce, não vai receber a palavra de Deus. E esses 3 reis desceram, tiveram que descer. Tem muita gente que não recebe mais, não tem, porque está muito alto, está muito cheio, já acha que não pode dobrar o joelho, já não pode mais fazer sacrifício, já não pode fazer oração, já não pode se submeter com um servo de Deus que é menor. Ele disse: não interessa se nós somos rei, e ele é servo de um profeta, mas nessa área aqui nós vamos ter que submeter a ele, vamos descer até ele. Mas tem gente que cresce, não quer mais submeter a palavra, ao ensinamento, à doutrina, ao pastor, ao líder. Não, se ele quiser, vem falar comigo. Não, é nós que temos que descer para ouvir a palavra de Deus. Aí diz o versículo 13. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tem a ver com você. Vai consultar os próprios profetas do seu pai e da sua mãe. Olha a influência do pai e da mãe na vida desse homem. Nós temos que ter o maior cuidado, nós que somos pai, ter uma influência a respeito de Deus na vida dos nossos filhos. Tudo que você acha que Deus não é, que Deus não pode, não é preciso, os seus filhos vão servir a Deus dessa mesma maneira. Assim estava Jorão, seguindo os ensinamentos de Jeroboão, aqui e acolá, misturado, e aqui e acolá era só Acabe. Ele disse: não, vou ser um crente melhorzinho, eu não vou ser tão ruim que nem meu pai, não, eu vou ficar um pouco para Baal e um pouco aqui para Deus. Ou você serve a Deus, ou não serve, ou é adorador, ou é da casa de Deus, ou é do mundo, ou é servo, ou não é, ou é ovelha, ou é bode, não existe isso. E ele diz: vai, continua no caminho do teu pai e da tua mãe, consulta os deuses do teu pai e da tua mãe.
E muitas vezes os deuses não é Deus de imagem, não. É Deus do dinheiro, é Deus da sabedoria, é Deus do poder, é Deus de propriedade, é Deus de riqueza, é Deus de influência, é Deus de amigo forte, de amigo poderoso, pessoas grandes. Pode ter o conhecimento que for, pode ter a riqueza que for, pode ter o estado que for, mas aqui, nessa situação, não resolve. Pode ser um homem que for, reis, governadores, servos, escravos, todos têm que se curvar diante de Deus e adorar Ele em espírito e em verdade. Não existe porque eu estou numa congregação, eu tenho que orar mais, enquanto que outro pastor não. Quanto mais você cresce, mais você desce. Eu aprendi isso quando, primeira vez, fui consagrado a diácono, pastor João Almeida, vice-presidente aqui em Castanhal. Ele disse: Câncio, é diferente da tua vida lá fora. Na tua vida lá fora, quanto mais tu cresce, tu manda. Aqui não. Quanto mais tu cresce, mais tu te humilha, mais tu desce. Tu aceita isso? Eu digo, aceito. E eu fui consagrado a diácono em 1997. Mas aceitei. E isso eu aprendi desde o princípio. Não é porque agora é isso, porque eu sou isso. Não, quanto mais Deus me dá, mais eu me submeto, mais eu me humilho, mais eu me aproximo, mais eu amo meu Deus, mais eu amo meu próximo. Não tem acepção de pessoa, não tem fulano de tal. Estava só os 3 bonitinhos aqui, ninguém entrava, eles tiveram que descer os 3. E ainda, pela graça de Deus, tinha um conselheiro que disse: olha, tem um profeta aqui. Por eles, pelo Jorão, não precisava do profeta. Precisava só de Josafá, um grande rei. Só precisava de Edom, do grande exército, já estava garantida a vitória. Nós podemos ter tudo que nós temos hoje. Louva a Deus, porque Deus está nos abençoando. Mas isso nunca nos faz melhor, nunca de ninguém, em nenhum lugar. Seremos mesmo a igreja, orando, jejuando, se humilhando, pedindo perdão a Deus, amando o nosso próximo, falando com todo mundo, andando com todos e servindo a Deus em espírito e em verdade. A cada igreja tem pessoas, não é uma crítica, mas é uma realidade. Tem pessoas que entram na nossa igreja, vêm como linguajar, puxando uma cachorrinha, vai crescendo, já não pode ficar aqui. Eu tenho que estar em outras igrejas, aqui tem fulano, tem fulano. Pode tiver, quem tiver, aonde for, se não tiver a palavra de Deus, é nada. E aqui eles viram isso. Interessante aqui, é que eles, lá em Jerusalém, Josafá, lá em Israel, eles não tinham tempo de ir para a igreja. Agora eles estão totalmente em guerra, em batalha, não tinha tempo para adorar, eu sou rei, eu sou muito ocupado. Desce para a guerra 7 dias sem tempo de adorar a Deus. Quando eles caem no deserto, eles ficam procurando uma igreja no deserto, e procurando um profeta no deserto. E quando eles sabem, eles têm que descer atrás do lugar onde estava o profeta, aonde ele estava, eles tiveram que descer. Tem gente que não vem para a igreja, está muito ocupado. A guerra é grande, meu irmão. Se você não sabe a guerra que eu passo, tu não sabe qual é a guerra que eu tenho na minha casa, tu não sabe minha guerra com a minha família, minha guerra financeira, minha guerra espiritual, minha guerra... Isso, eu tenho guerra, irmão. Se eu parar, é que fica pior. Eles não tiveram tempo. Mas aqui é um grande ensinamento para nós. Não deixa, não permita que a sua vida desça ao deserto, para você se lembrar que existe um profeta, a casa de Deus, para você adorar a Deus. Procure agora. Não precisa ir ser preso, não precisa ir cair em doente, não precisa cair numa situação difícil, que não tem mais jeito. Aí você quer entregar até o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso vai adiantar. A hora é agora. No mundo terei aflições. Diga para o seu irmão, é com luta. Mas você deve perseverar. E busque a Deus enquanto você pode encontrar. E aqui, versículo 13. Aí no versículo 14, mas o rei de Israel insistiu. Não,
pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar na mão de Moabe. E ele não se dobrou. Jorão era de natureza, criada por pai e mãe para ser teimoso com Deus. E tem crente, irmão, que é teimoso. A gente está dizendo para ele, olha, o caminho é esse. Não, eu vou aqui, o meu pai me ensinou assim. Se o teu pai te ensinou errado, não vai no caminho do teu pai. Vá no caminho de Deus. Aí aqui está ele dizendo, não, a culpa não é nossa não, fiz tudo certo. A culpa é de Deus. Tomou a sua decisão, fez o seu projeto, montou a sua estratégia, não consultou a Deus, deu errado, a culpa é de Deus. O que tem de gente tomando a sua decisão porque é crente, só porque orou, não, eu já orei, só porque você orou, já é da vontade de Deus, você esperou Deus falar, então tem pessoas porque é crente ou porque já orou, não, já apresentei a Deus, apresentou, mas esperou a resposta de Deus, era para você descer, é para você fazer, é para você fazer isso, é propósito de Deus, porque nós só queremos buscar Deus para nós. Eu vou no nome de Jesus, a guerra era para Ele, a vitória era para Ele, então nós só queremos buscar Deus por nossos interesses, quando está no deserto, quando está difícil, está cercado, não tem água, vai morrer todo mundo, vamos buscar um profeta, vamos dar honra para esse profeta, mas depois que passa, já era. Aí diz o versículo 14, então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Irmão, tem crente que aborrece a gente vai, fulano de tal, vai visitar, vai, irmão, pela graça, mas dá vontade de pegar certos irmãos teimosos e esfregar a cara dele no chão, que te está ensinando, olha por aqui, aí depois, não é minha mulher, não é meu pai, não é minha esposa, não, é teimoso, irmão, teimoso, 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 tem coisa que a gente dá hora mesmo, porque a gente pede a graça de Deus, mas tem gente que é igual o Jorão, é desse jeito aqui, tem gente que é desse jeito, teimoso, e não se dobra, não se curva diante de Deus, e daí ele diz assim, eu nem olhava para a tua cara, eu só vou olhar para a tua cara por causa de Josafá, tem homem que eu só oro ainda por causa do filho dele, mas se ele não tivesse filho, nem orava mais, assim é Deus, tem vezes que eu sou agraciado, eu sou abençoado, não é porque eu sou bonzinho não, é porque Deus está olhando para minha mulher, Deus está olhando para os meus filhos, Deus está olhando para a oração da minha mãe, alguma coisa só, então muitas vezes nós estamos levando sorte porque tem alguém vivo ainda, louve a Deus pelo Josafá que ainda está do teu lado, louve a Deus pela sua mãe, louve a Deus pelo seu pai, louve a Deus pela sua esposa, pelo seu esposo, pela uma igreja que ainda tem, louve a Deus, porque se não fosse, não tinha nem palavra para ti, o que tem de gente rebelde, desobediente, que Deus ainda está indo atrás, porque tem alguém orando por ele, intercedendo por ele, chorando por ele, jejuando por ele, mas se não tinha mais nem palavra, porque tem gente que é teimoso, e ele disse, eu só vou olhar para a tua cara, porque Josafá está aí, e ele disse, em cuja presença eu estou, de pé, cuja presença eu estou significa, eu estou de pé, ele diz assim, olha, Jorão, rei, eu estou de pé aqui, não é para te submeter a ti não, porque tu é rei, eu estou de pé aqui, por causa do meu Deus, só a Ele eu me curvo, e só a Ele eu adoro, eu não estou de pé aqui para estar te adulando não, estou dizendo que eu estou de pé, e eu agora, diz um comentarista que Eliseu ficou meio assim, saiu um pouco do espírito, entrou na carne, que ele se aborreceu da cara de pau de Jorão, toda a família dele zombando de Deus, aí quando chega agora, corre atrás de um profeta, ele disse assim, rapaz, não ia nem olhar para a tua cara, tua sorte que tu veio com o irmão Didi, tu veio com o irmão Romildo, tu veio com o irmão Sérgio, tu veio com o irmão Fábio, com o irmão Lauro, com o Josias e com o irmão Ari,
Se tu viesse só, eu nem olhava para ti. Mas por consideração dos irmãos que estão orando, servindo a Deus junto, eu vou até orar por ti. Tem pessoas, irmão, que ainda não pegou uma resposta na lata, assim, na cara. É porque eu olho para mim, olho para alguém, olho. Mas tem gente que não merece, mas nem palavra. Nem palavra. Aí ele vai e diz: mas eu não vou olhar e nem te dava atenção. Ainda tem isso, tem gente que não faz nada e quer ser paparicado da igreja. Ele chega e já quer sentar no púlpito, né? Chegou ontem, rapaz, eu quero ser tesoureiro no lugar do irmão Sérgio aí. Não, eu quero ser líder de jovem no lugar do Lauro. Me põe lá. Chegou agora, ainda nem tomou um carimbézinho, aí já sabe. Eu sou mais crente que o Josias. Aquele auxiliar lá está muito devagar. Passa a luta deles, tu garante. Se dá Tarmino sentado aí. Né? Não, o Didi está muito devagar. Pega a luta do Didi, vê se tu ficar Tarmino sentado aqui algum dia ainda. Tem gente que quer atenção. Some 2 anos, quando chega, está tudo errado na igreja. Não orou, não jejuou, não fez campanha, não fez nada. Está muito errado aqui. Para que isso aqui nessa igreja? Eu não gosto daqui. É esse tipo de jorão. O que tem de jorão que aparece aqui e acolá? Porque jorão só ia aqui e acolá procurar a igreja no tempo de crise. Pode esperar que aqui e acolá apareça um jorão aqui. Jorão, chorão, né? É, jorão, chorão. Meu Deus! Aí recebe a bênção e vai embora. Jorão. Cai doente, vídeo, aí se lembra, rapaz, tem uma igreja naquela, passa todo dia aí nem entra. Aí, qual o dia de culto aí? Qual o dia de culto? Eu vou aí. Está atribuladinho, irmão. Aí a gente ora, a Deus usa um da gente, vai embora o jorão. Aí está no deserto, por isso que aqui e acolá, não que Deus leve, eles mesmos que foram para o deserto. Diferente, em outra ocasião, mas nessa passagem bíblica, ele mesmo procurar o deserto. Então, cuidado com as suas decisões, com os seus planos, com as suas estratégias, o caminho que você vai tomar, cercado de rei, de estrutura, de exército. Cuidado que você pode parar no deserto e você não tem solução. Está fechando a porta por quê, Gilmar? Para finalizar, versículo 15. O que é que diz aí? Vamos ler junto? Mas agora, uma tradução diferente da minha. Quem tem a minha? Arpistas. Mas quem tem outra tradução? Tocador, tangidor, alguma coisa assim. Qual é a sua? Um tangedor. O irmão, um tangedor. Lê a sua, irmão Fábio, é igual a minha? Irmão Josias. As irmãs do círculo de oração, tem alguma tradução diferente de arpista? Tangedor. Tangedor. A sua, irmão Josias? Nós estamos lendo em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Um músico, muito bom, é esse que eu queria. Obrigado, irmão Josias. Mas essa é a tradução do irmão Fábio. Um músico. Eu só vou iniciar aqui. Na outra quarta-feira, a gente dá continuidade. Não é precisamente para vocês, mas é exclusivamente para vocês. Quem é cantor aqui? Quem canta? Leva a irmã Jússi. Quem é cantor? Todos nós somos cantores. Canta em harpa. Os músicos aqui, Lucas, Léo, Bill. Deixei só 2 minutos para vocês, mas na outra quarta, se vocês não vierem, mas vocês vão assistir pela live. O irmão Gilmar está dizendo que ele é músico, tangidor. Vamos começar como exemplo de músico. Davi estabeleceu um grande louvor em Israel. E diz que Davi tocava bem a harpa. Tocava bem a harpa.
só tocar bem e cantar bem não traz resultado nenhum, não, irmão. Mas Davi aprendeu a tocar sozinho e tocava a harpa muito bem. Ele não só tinha madrugada em oração com Deus, como ele matava urso e leão, que quando o espírito ruim se apoderava do rei Saul, ele era um tocador por excelência, cheio do Espírito Santo, que a coisa ruim saía da vida de Saul. Tocador, Bill, Léo e Lucas, vocês têm que ter madrugada com Deus. Quando vocês tocarem, tudo que tiver ruim em nós aqui, vai sair, vocês são seu tangidor. Depois do tocador, dos músicos, foi que veio o Espírito de Deus com a mão forte sobre Eliseu, é o que nós vamos profetizar na próxima quarta-feira. É importante a música? É. Mas o músico, o adorador, primeiro para tocar, para alguém ouvir, é só ele e Deus. Davi passou anos e anos sozinho, treinando, tocando, aperfeiçoando. Quando ele chegou para o rei Saul, perguntaram: aonde eu encontro um tocador bem? O cara que toque bem, mas que seja cheio do Espírito Santo, que disseram assim, os conselheiros para o rei Saul, esse negócio ruim da tua vida aí, só sai se vier um cara que toque bem, cheio da unção, tu vai ser liberto. Esse é o segredo do tocador da igreja. Tocador da igreja não é para tocar música mundana. Todo tocador de Deus, adorador, cantor, eles cantam primeiramente para Deus, para chamar a presença de Deus. Tocador não toca para público, não. Tem cantor e tocador, só vem para a igreja se for para tocar. Mas todo tocador e adorador, quando ele vem para a igreja, ele vem para tanger, para movimentar, para a glória de Deus descer, o Espírito Santo profetizar, o Espírito de Deus tomar nós poderosamente, e Deus vai falar poderosamente na casa de Deus. Então quem canta, quem toca, primeiramente cresça, toque bem para Deus. Só tocar bem e cantar bem é um sino que toca e soa e não tem resultado nenhum. Os tocadores do tempo de Davi, dos tabernáculos, do templo de Deus, eles tocavam só na presença da arca, ninguém ouvia, só tocavam para Deus. Quando ele saiu para tocar em público, diz a Bíblia Sagrada, que a glória de Deus tomava toda a casa, que as pessoas não conseguiam nem entrar. Ninguém toca, ninguém canta para mostrar talento e para mostrar voz, e que é bom tocador, que é bom. Nós canta para chamar, a engrandecer o nome de Deus, que nós somos adoradores, que adore Ele em espírito e em verdade. E Josafá sabia disso. Em 2 Crônicas, capítulo 20, veio um grande exército cercando ele, não tinha como lutar. Ele disse: vamos botar os tocadores, os cantores na frente do exército. E quando ia na frente os tocadores e os cantores na frente do exército, diz a Bíblia Sagrada que eles tiveram vitória. É muito importante a música, o louvor e a adoração na casa de Deus, e nós queremos isso, nós vamos investir nisso, mas é preciso que os tocadores e os cantores daqui estejam conectados com o Espírito Santo de Deus, que haja harmonia, que haja união, que haja comunhão. Não pode haver porfia, não pode haver briga, não pode haver intriga, ninguém é melhor, o outro é inferior. Nós somos todos adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. E nós vamos louvar a Deus. Esse lugar é casa de adoração. E eu louvo a Deus por cada cantores, por cada tocadores, por cada músico, mas eu deixo um recado para os músicos e cantores desta casa. Entre na presença de Deus, passa a madrugada na presença de Deus. Quando vocês soarem esses instrumentos, soarem a sua voz neste lugar,
todo espírito que queira atrapalhar este ambiente não terá lugar, porque aqui nós temos homens e mulheres que são instrumentos na mão do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Na próxima quarta nós vamos cavar cova no deserto. Deus abençoe a cada irmão. Sexta-feira, culto das crianças. Domingo próximo, escola bíblica, 7h30 às 18 horas, culto da primícia. Os irmãos sabem, nós tiramos um dia do nosso mês como oferta e trazemos como oferta domingo. E esse culto de primícia tem sido uma bênção. Alguns irmãos que estão aqui ainda não receberam o seu envelope de primícia. Está aqui o irmão Romildo, o irmão Didi, o Gilmar está ali na frente. A gente tira um dia do nosso salário. Um exemplo, se alguém ganha R$30 no mês, a gente tira R$1 e oferta. E essa oferta de primícia não é método de arrecadação. É um tripé, uma trindade no mundo financeiro que acontece, porque nós só fazemos dízimos e ofertas, sempre falta o terceiro, e a primícia é isso. Então você vai para o lugar do pátio do Senhor, num pátio, você é o dizimista, no lugar santo, você é ofertante, e no santo dos santos é a primícia. Nós andamos por dentro e andamos por fora, no tempo de Deus, para Deus nos abençoar. Amém? Vamos orar a Deus. Nosso Deus, nosso Pai bendito, muito obrigado, meu Senhor, nesta noite. Despeça nós em paz e segurança. Nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Abençoe o culto, meu Deus, de sexta-feira das crianças. Abençoe o culto de primícia, meu Deus, no domingo às 18 horas. A nossa escola bíblica às 7h30 da manhã no domingo aqui nesta casa. Tudo isso nós entregamos nas tuas mãos. Despede nós em paz e segurança, dê uma noite de paz, de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Estenda as suas mãos, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, diga amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.